Olá, este é o meu canal Maná de Deus. Eu sou a pastora Karen, convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas também, para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu tenho certeza que esta palavra vai abençoar a sua vida e vai falar poderosamente ao seu coração. Que Deus te abençoe. E a palavra que o Senhor tem para mim e para você nesse momento se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Bem, eu gostaria de falar um pouco com você sobre ter a mente de Cristo. Por que ter a mente de Cristo ou como ter a mente de Cristo? Bem, a mente de Cristo é a palavra de Cristo, é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é a mente de Deus. Hoje em dia nós vemos que muitas pessoas aceitam o Senhor Jesus como o Senhor da vida dela. Muitas pessoas se convertem ao cristianismo, ou seja, no exato momento em que você aceita Jesus, que você se batiza, naquele momento o seu espírito muda, há um novo espírito, ou seja, o espírito sai daquela condição de morte espiritual e vai agora para uma condição de vida, ou seja, sai da morte para a vida e vida eterna. Uma vida abundante, uma vida que vai para toda a eternidade. Muitas pessoas aceitam Jesus como o Senhor da vida delas, o espírito é transformado, mas a mente não é transformada. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você. Mas por que é tão importante? Até o final dessa mensagem você vai entender o porquê é tão importante a renovação da mente e o quanto ela é essencial para uma saúde emocional, uma saúde espiritual, uma saúde mental. Eu garanto, convido você a ficar comigo até o final dessa mensagem e você vai entender qual é a real importância da renovação da mente. Ou seja, hoje em dia nós precisamos sim aceitar Jesus, ser batizado, mas precisamos também passar pelo processo da renovação da mente, se caso nós quisermos ter uma vida abundante enquanto aqui nós estivermos. Bem, quando ainda nós falamos acerca da renovação da mente, como que a gente consegue a renovação da mente? O que seria a renovação da mente? Bom, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para que você gere a mente de Cristo, você faz isso por intermédio da palavra do Senhor. Para você passar por esse processo da renovação da sua mente, você precisa ter a palavra do Senhor que servirá por intermédio, que servirá por teu auxílio, porque ela é a expressão da mente de Deus. Ou seja, quando nós vamos para a palavra de Deus, lá em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: E no início era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando nós vamos também lá para Apocalipse, lá no capítulo 19 de Apocalipse, diz assim a palavra do Senhor no versículo 13: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aqui, nesse capítulo de Apocalipse, assim como de João, está se referindo tanto à palavra de Deus como sendo a palavra de Deus o próprio Deus em pessoa. Então aqui nós estamos vendo que na palavra do Senhor nós temos a mente de Deus, na palavra do Senhor nós temos o caráter de Deus e na palavra do Senhor nós temos o poder de Deus revelado a mim, revelado a você. Agora, quando nós falamos da renovação da mente, o que é essa renovação da mente? A palavra renovação significa mudar do velho para aquilo que é novo, para algo melhor. Quando nós falamos na renovação da mente, nós estamos falando em substituir. Substituir por algo novo, substituir por algo
melhor. Então, quando nós falamos da renovação da mente, nós estamos falando em trocar os pensamentos que antes eram um pensamento antigo, substituir esse pensamento antigo por um pensamento novo, ou seja, pela palavra do Senhor. Então, a renovação da mente é você substituir os velhos pensamentos, a velha mentalidade que você tinha antes, substituir essa mentalidade por uma nova mentalidade segundo a mente de Cristo, ou seja, você vai substituir os velhos pensamentos pelo pensamento de Cristo. Isso é a renovação da mente, é uma substituição, substituir o velho agora pelo novo, que é a mente de Cristo revelada a nós na sua palavra. Amém? Eu quero também fazer um comentário aqui com você de que observando a palavra de Deus e observando o contexto de modo geral, nós observamos que nada limita Deus, nada limita o agir de Deus na vida de uma pessoa, a não ser uma mente que ainda não passou pelo processo da renovação. Por isso, a renovação da mente é algo muito importante, né? Porque tá aí uma das coisas que limita Deus de trabalhar na vida da pessoa, é ela não ter passado por esse processo da renovação da mente. Amém? Ou seja, se agora nós estamos em Cristo, agora nós temos um novo espírito, precisamos também adquirir uma nova mentalidade, né? Lá em João, no capítulo 12, no versículo 46, Jesus faz a seguinte declaração. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu vim para que todo aquele que crer não permaneça em trevas. Olha só esse texto, observando esse texto, observa, para aquele que crer, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que crer não permaneça em trevas. A palavra permanecer significa continuar. Quando o Senhor diz permanecer, Ele está falando para que não continue em trevas. O sentido figurado de trevas significa a ausência absoluta da luz. Trevas significa falta do conhecimento, a falta do entendimento. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo, mas que conhecimento? Falta de que conhecimento? Conhecimento acerca de si mesmo, acerca de todas as coisas, inclusive acerca de si mesmo. Então, o Senhor está dizendo, olha, eu vim para que vocês não permaneça sem a luz, não permaneça sem o conhecimento acerca de todas as coisas, inclusive acerca de si mesmo. É isso que o Senhor está falando. E Ele diz que Ele é a luz, ou seja, a única forma que nós temos de desfazer as trevas, a única forma que nós temos de desfazer as trevas é pela luz. Somente a luz pode desfazer as trevas. Não tem outra forma. O processo da renovação da mente, ele dura a vida toda. Muitas vezes pensamos que o processo da renovação da mente vai acontecer de uma forma muito simples e rápida, mas não é assim que acontece. O processo de renovação da mente, ele dura a sua vida toda. Observa que a palavra do Senhor, ela passa por constante renovação. Por que a palavra do Senhor está constantemente sendo renovada? Para o meu e para o seu aperfeiçoamento. Ou seja, nós vamos passar toda a nossa caminhada aqui sempre tendo algo novo para aprender do Senhor. O Senhor sempre estará te ensinando algo novo. E é por isso que a palavra do Senhor, ela se renova constantemente, para que possa me aperfeiçoar e para que ela possa te aperfeiçoar. Lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, diz assim: assim como pensou em seu coração, assim é. Então, essa palavra está dizendo que os pensamentos, eles são fundamentais. Falar sobre o pensamento, falar sobre a mente e segundo a orientação da palavra de Deus, a forma como a palavra de Deus aplica isso, é muito importante. É uma coisa, é uma área da nossa vida que nós não podemos descuidar, não podemos deixar passar despercebido. Por quê? Porque assim como nós pensamos, assim nós somos. É isso que Provérbios está dizendo. Assim como tu pensastes, assim vocês são.
né? Assim como nós pensamos, assim nós somos. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, nós somos aquilo que pensamos. Aquele pensamento que você aceita e aquele pensamento que desce ao seu coração, é ele que dá a você aquilo que você é. É ele que fornece a você as características que você tem, né? Tem uma frase do Henry Ford que ele diz o seguinte: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma está certo. Por quê? Porque você pensa. Aquilo que você pensa, você é, né? Então, a nossa cadeia de pensamento, ela nos forma, ela nos faz. A palavra do Senhor vai dizer assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, atentar para a nossa mente, para a nossa mentalidade, passar por esse processo da renovação da mente que a Bíblia, ela enfatiza em tantas passagens, em tantos lugares acerca da importância da renovação da mente, né? É fundamental, né? Agora, como conseguir isso? Como vencer tudo isso, né? Somente há uma forma de nós vencermos tudo isso, é substituindo o velho pelo novo, é substituindo os velhos pensamentos pelos novos pensamentos, segundo a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, eu vou pegar minha Bíblia aqui, eu vou abrir com você. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, e destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Bem, o que está dizendo esta palavra? Está dizendo que aqui está explicando como nós podemos conseguir tudo isso, como podemos vencer e passar por esse processo. O que o Senhor está dizendo aqui, olha, as armas que vocês têm são poderosas em Deus. A palavra, ela é uma arma que nós temos, ela é comparada a uma espada, a uma arma que nós temos. E ela é poderosa em Deus. Para que ela é poderosa em Deus? Para destruir as mentiras do diabo, para destruir os argumentos do diabo, para destruir as teorias do diabo, as artimanhas malignas, ou seja, toda pretensão que vai contra o conselho de Deus, toda pretensão que vai contra a palavra de Deus. Ou seja, então essa arma que nós temos, que é a espada, que é a palavra de Deus, ela é poderosa em Deus para destruir todas as mentiras do diabo. Às vezes pode acontecer de ter algum pensamento que seja difícil de você vencer. E você vai dizer para mim assim, mas pastora Karen, tem um pensamento assim que eu tenho muita dificuldade de vencer, eu luto contra esse pensamento, mas ainda está difícil. Bem, o que você pode fazer? Busque na palavra do Senhor o maior número possível de versículos que você encontre especificamente a respeito desse assunto. E essas passagens bíblicas, elas irão te ajudar, né, a vencer, a desfazer esses pensamentos negativos, esses pensamentos que está difícil de você vencê-los. Amém? Substitua esses pensamentos pela palavra do Senhor Jesus. A mente, eu costumo até brincar dizendo que a mente, ela se chama mente porque ela mente para você, né? A mente mente para você, né? Muitas vezes, e eu costumo dizer que é até por isso que ela se chama mente, porque ela mente. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu quero te dizer uma verdade acerca de tudo isso. Deus é a única pessoa. Somente Deus, unicamente e exclusivamente, somente Ele pode dizer toda a verdade a teu respeito. Somente Deus pode dizer toda a verdade a teu respeito. Por quê? Porque Ele te fez, porque Ele te formou, porque Ele te criou. Somente Ele pode dizer toda a verdade a teu respeito. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, o Senhor disse para Jeremias, Jeremias, antes de você ser formado, antes de te formar no ventre, no útero, antes eu te escolhi, eu te chamei e eu te separei. O que o Senhor está dizendo?
O Senhor formou, o Senhor viu, o Senhor conhecia, o Senhor chamou, o Senhor separou, o Senhor designou. Nisso nós estamos vendo que somente o Senhor nos conhece de uma forma que ninguém mais conhece. O Senhor conhece mais você do que você mesmo se conhece. Somente Ele pode dizer a absoluta verdade a teu respeito. Se você tem um pensamento que diz para você que você não pode, então vá na palavra do Senhor verificar o que Deus diz para você a respeito disso. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos fez, Ele te fez idôneo, ou seja, Ele te fez capaz de qualquer coisa. Então, se tem algum pensamento que diz para você que você não pode, o Senhor diz para você na palavra dEle que você pode, porque Ele te fez capaz de conseguir qualquer coisa. Amém? Então, você vai estar substituindo o velho pelo novo. Existe uma outra coisa ainda na palavra do Senhor muito interessante sobre isso, quando nós vemos o salmista diz o seguinte, ele confronta, na verdade, um pensamento que ele tinha. Ele diz o seguinte: por que te abates, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo o salmista passando por essa situação. Por que te abates, ó minha alma? Ele dá uma nova resposta para a alma dele. Ele diz: espera em Deus. Primeiro ele confronta a alma dele. Por que está abatida? Né? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus. Então ele está substituindo aqui o abatimento, ele está substituindo a inquietação pela confiança em Deus. E quando ele faz isso, ele substitui toda a inquietação agora pela paz, pela confiança em Deus. Então nós vemos aqui o salmista passando por essa situação. Ou seja, todas as mentiras que o inimigo diz para você a seu respeito, todas as mentiras, elas serão destruídas com a verdade. Somente a verdade destrói a mentira. Portanto, todas as mentiras que o inimigo disser a teu respeito, elas serão destruídas por toda a verdade que Deus diz a teu respeito. Eu vou repetir. Todas as mentiras que o diabo diz a teu respeito, você vence elas com toda a verdade que Deus diz a teu respeito. Amém? Ou seja, Satanás ele tenta enfraquecer a verdade de Deus no seu coração. Por quê? Porque fazendo isso ele coloca dúvidas, ele coloca medo, ele coloca desânimo, ele coloca uma instabilidade em você, mas todos esses pensamentos não provêm de Deus. Essa não é a mente de Cristo, essa não é a mente de Deus. O Senhor te chamou para ter a mente de Deus, para ter a mente de Cristo. Amém? Então, não basta somente aceitar Jesus, batizar e continuar com a mesma mentalidade. É preciso passar pela renovação da mente, do vosso entendimento. Tem pensamentos que não provêm do Senhor. Amém? Quando você leva a sua mente cativa a Deus, quando você leva o seu pensamento cativo a Deus, você destrói todos esses argumentos que vêm para oprimir você, para entristecer, e você passa a ter agora uma mente sólida, você passa a ter agora uma mente construtiva, você passa a ter agora uma mente positiva, e dessa forma você vai recebendo toda a justiça do reino de Deus, a paz e a alegria no seu coração. Amém? Então é muito importante essa questão da renovação da mente. A Bíblia, ela é infalível. Se ela pede para você, se ela orienta você, se ela ensina você, se ela aconselha você de que você precisa passar pelo processo da renovação da mente, é porque isso de fato é algo essencial para você. E o Senhor, Ele sabe tudo o que você precisa, tudo que é necessário para que você tenha uma vida abundante. Amém? Ou seja, Deus, o Senhor, na sua palavra, Ele realmente nos revela que Ele deseja que nós sejamos felizes e livres de qualquer cativeiro na mente, livre de qualquer cativeiro emocional. O Senhor deseja que você seja livre.
Só que para que você seja livre, você precisa passar por essa renovação da mente e adquirir, gerar em você agora a mente de Cristo. Tem pessoas que dominam muito bem acerca de muitas coisas, dominam muito bem tudo aquilo que está em volta delas, mas não conseguem dominar a si mesmo. Amém? Então nós precisamos passar por esse processo. Não dê lugar na sua mente para o diabo. Às vezes o que nós vemos é que as pessoas estão na presença do Senhor, mas estão constantemente dando lugar na mente delas para o diabo lançar seta na mente delas. E dessa forma elas tornam pessoas tristes, pessoas inseguras, pessoas desanimadas, desmotivadas. Por quê? Porque o diabo está vencendo elas na mente. Sabe de uma coisa que é muito importante? Que quando você perde uma batalha na sua mente, você já perdeu todas as batalhas que estão à sua volta. Eu quero compartilhar com você um exemplo sobre isso. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos aqui na palavra de Deus um exemplo muito interessante sobre isso. Quando nós vamos para 1 Samuel, olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Samuel. No capítulo 17, a partir do versículo 32, diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão sobre a barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor te seja contigo. Eu quero chamar a sua atenção. Aqui nós temos Davi e nós temos Saul. Ambos tinham o mesmo desafio, o gigante Golias. Ambos tinham o mesmo Deus, o Senhor dos exércitos. Mas a diferença é que Davi, primeiramente, ele venceu Golias na mente dele. E Saul, primeiramente, ele foi derrotado por Golias na mente dele. Observa uma coisa, no versículo 26, na parte B, Davi faz a seguinte declaração: quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, observa que mesmo antes de Davi ter um confronto com Golias, ele já dizia: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, ele já estava vencendo o filisteu na mente dele antes mesmo dele chegar diante do filisteu. Saul, quando ele chega diante de Saul e todo o exército de Israel, todos eles eram homens de guerras, homens treinados. Eles estavam com medo de Golias. Saul estava com medo do gigante Golias. Saul e todo o exército de Israel já havia perdido a batalha para Golias antes mesmo de guerrear com Golias, porque eles perderam a batalha na mente. Porque eles estavam com medo. Davi, quando chega diante de Saul, fala para Saul assim: não tenha medo, ninguém se assuste, porque eu vou pelejar contra ele. Davi venceu o gigante Golias primeiramente na mente. Ele venceu pela fé. Saul perdeu porque Saul não foi guerrear pela fé. Saul olhava aquela situação e ele imaginava guerreando com aquele gigante Golias nos seus métodos naturais, na força do braço e não na força da fé. Então aqui nós estamos vendo duas pessoas
que servia ao mesmo Deus, que estava diante do mesmo desafio, do mesmo inimigo, mas duas pessoas com mentalidades diferentes. Nessa passagem nós já podemos ver que Davi já tinha a mente de Deus. E Saul não, Saul estava ainda com uma mente natural, porque Saul imaginava vencer, queria vencer o gigante Golias pela força do braço, pela força do homem, pela mentalidade humana e não pela fé e não pela mente de Deus. Quando Davi faz a seguinte declaração: o Senhor ainda hoje me dará esse filisteu em minhas mãos. Ele declarou, antes mesmo dele se colocar diante de Golias, ele já estava guerreando e vencendo Golias na sua mente pela sua fé. Amém? Então, essa questão da renovação da mente, a questão de ter a mente de Cristo é algo muito importante. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos passar pelo processo da renovação da mente. Não somente aceite Jesus e não somente se batize, mas também, tão importante quanto aceitar Jesus, tão importante quanto ser batizado, é também fazer o que a Bíblia ensina, que é renovar a sua mente e adquirir a mente de Cristo para que você possa ter uma vida e vida abundante na presença do Senhor. Amém? E esta é a palavra que o Senhor trouxe hoje, neste momento, para abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Essa palavra falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que também falará muito ao teu coração. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos aí aonde você está. Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, eu quero apresentar, Senhor, diante do teu altar, Pai, esta pessoa. Senhor, que o Senhor possa gerar nela, Senhor, a tua mente, Pai. Que o Senhor, Pai, possa se revelar, Senhor, a esta pessoa. Que o Senhor possa conceder a ela a tua mente para que ela tenha uma vida e vida abundante na tua presença. Porque em ti não há medo, em ti não há temor, em ti não há pensamentos negativos, em ti não há, Pai Santo, pessimismo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Então que o Senhor possa tirar todos esses pensamentos, que são pensamentos ruins, pensamentos que não provêm de Ti, que vêm com o intuito, Pai, de gerar, Pai, a tristeza, a angústia, a opressão, de minar, de roubar, de mutilar esta fé. Senhor, repreenda esses pensamentos. Senhor, que o Senhor possa conceder a esta pessoa uma mente transformada, assim como o Espírito foi transformado, assim como a eternidade foi transformada na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, cubra essa pessoa com teu sangue, alcança ela onde quer que ela esteja neste momento. Pai Santo, eu peço a ti que o Espírito Santo de Deus possa orientar, possa conduzir, Pai Santo, nesse tempo de peregrinação aqui. Ó Deus, eu profetizo uma vida abundante, eu profetizo saúde espiritual, saúde emocional. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo uma saúde mental para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.